A gente vai conversar a partir de agora com o advogado e professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas, Gabriel Quintanilha, e com Maurício Cândido, do Conselho Federal de Contabilidade. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta. Bom dia, Aline. Um prazer estar aqui novamente conversando sobre um assunto tão relevante com vocês. Obrigado, bom dia. Também é uma oportunidade que nós temos de debater o assunto para a nossa sociedade, que quanto mais esclarecer, mais teremos apoio para essa proposta na Câmara. Muito bom, muito obrigada pela participação de vocês. Como bem disseram, é uma oportunidade para a gente trazer aqui a baila para além do debate dentro do parlamento, né? Essas questões que ainda estão sendo discutidas, que permite, às vezes, que a população se informe para poder, né, interferir também nos processos de forma mais ativa. Eu queria começar o nosso programa de hoje dando uma olhada no objetivo da proposta. Começando ali bem do começo, vamos dar uma olhadinha na ementa do PLP 108. Ele altera a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o enquadramento como microempreendedor individual, MEI, de pessoa com receita bruta anual igual ou inferior a R$130 mil, bem como permitir que o MEI contrate até 2 empregados, como a gente falou aí no início do programa. Queria começar aqui perguntando a vocês, na avaliação que vocês fazem, por que essa mudança é necessária? Começando aqui, por favor, pelo conselheiro Maurício Cândido. Muito bem. Esse aumento no limite, na verdade, seria uma atualização até da inflação e fazer justiça também, porque os preços também mudam a cada ano e fazer com que mais pessoas possam enquadrar e continuar dentro do MEI, porque ultrapassando o limite de R$81 mil ano, ele é obrigado a passar para a microempresa e começa a onerar um pouco mais a sua carga tributária. E o objetivo do MEI é ampliar, digamos assim, a atividade econômica. Obrigada, Maurício. Gabriel, você acrescentaria aí alguma informação? Na verdade, o Maurício colocou muito bem, Aline, essa necessidade de atualização, porque no Brasil, principalmente em matéria tributária, há uma vontade de arrecadar tão grande e, ao mesmo tempo, a classe política sabe que o aumento de tributos ele sempre é mal recebido pela população, por óbvio, que tem poucos serviços essenciais que eles são prestados de forma digna. E uma forma de você manter a arrecadação é exatamente você não atualizar as bases de cálculo de tributos, como é o caso do imposto de renda da pessoa física, que já tem uma defasagem de quase 150%, como é o caso do Simples Nacional. A inflação corrói o valor da moeda e, ao mesmo tempo, você não tem uma atualização desses valores que deveria acontecer no tocante à base de tributação. Esse projeto de lei complementar, ele traz, na verdade, uma justiça fiscal, uma atualização da base de cálculo que é necessária, uma atualização de enquadramento que é necessária. O Brasil hoje é um país onde 70% das empresas são optantes pelo regime do Simples Nacional, e se houver uma fiscalização séria da Receita Federal, haverá uma percepção de que grande parte dessas empresas são desdobramentos de outras empresas que se organizaram para se manter no Simples, ainda que muitas vezes de forma ilegal. Essa atualização ela é mais que necessária, já está atrasada, já deveria ter acontecido e efetivamente ela traz uma justiça fiscal que nós não temos no Brasil nos últimos anos. Gabriel, você comentou aí no final da sua fala de que ela já estaria atrasada. Na sua concepção, é difícil fazer esse cálculo talvez, mas na sua concepção, quando isso deveria ter sido mexido? Olha, Aline, a grande verdade dos fatos é que toda a base de tributação brasileira ela vem sendo carregada do final dos anos 90, início dos anos 2000. Saindo um pouco do Simples Nacional, só a título de curiosidade, quando a empresa ela apura imposto de renda e CSLL no lucro presumido, ela paga imposto adicional quando há um valor de lucro presumido superior a 60 mil no trimestre. Esses 60 mil no trimestre são 60 mil desde a década de 90. Ou seja, você não tem uma atualização de base de cálculo de tributo. O regime do Simples Nacional ele leva em consideração
que você é microempresa se você fatura até 360 mil por ano. E é assim há pelo menos 10 anos. Ou seja, a inflação não é levada em consideração. Isso é um grandíssimo absurdo, porque o contribuinte está pagando tributo sobre aquilo que não deveria. Então esse PLP, ele já chega atrasado, mas ele traz uma solução muito interessante, que é a atualização automática a partir de então, com relação à inflação. Ou seja, a partir desse PLP, caso seja aprovado, anualmente você tem uma atualização do enquadramento no Simples Nacional de acordo com a inflação do período. O que efetivamente vai trazer uma maior isonomia e possibilidade do empresário permanecer no Simples Nacional. Porque o Maurício vai confirmar, o empresário no Brasil ele cresce e quando ele cresce ele quebra. Afinal de contas, ele sai de um regime simplificado e passa para um regime complexo, para o manicômio tributário que nós vivemos aqui nesse país. Então, efetivamente, fala-se no Brasil hoje de reforma tributária como se fosse a única solução para os nossos problemas, mas não é. A solução para os nossos problemas é olharmos para o nosso passado e corrigirmos os erros que existem. Isso é uma solução imediata. Mesmo porque, quando falamos da PEC 45 e da PEC 110, que estão sendo discutidas no Congresso hoje como reformas tributárias, os períodos de transição são de no mínimo 10 anos. Ou seja, não é vacina nenhuma. Não existe vacina quando há 10 anos de espera para que ela produza efeitos. Então, esse PLP ele já deveria ter sido aprovado, mas é muito bom que a gente esteja debatendo esse assunto aqui. Enquanto você comentava, eu vi aqui o conselheiro Maurício concordando, eu já quero também ouvir um pouquinho, né? A gente acabou entrando sobre essa atualização automática, que eu acho que é um questionamento importante, assim, não precisa fazer também uma lei a cada vez que tem que atualizar, né? Se a atualização já está no bojo do Estatuto da Microempresa, isso pode ser feito de forma mais leve, digamos assim, né? Mas eu queria trazer primeiro os novos limites, para a gente comparar com os antigos e já continuamos aí no encadeamento que o Gabriel fez. Bom, os novos limites do Simples, de acordo com o projeto, para o MEI, sairia de 81 mil para 144.913, para a microempresa salta de 360 para 869, para empresa de pequeno porte de 4,8 milhões para 8,6. Aqui a gente já está trazendo do Simples Nacional, que é um tema que a gente vai debater aqui hoje também, que é o PLP 127. Eu queria que vocês fizessem aí um apanhado sobre essa alteração do 108 e a alteração que vai trazer, né, se aprovado, o PLP 127 em relação ao Simples. Por favor, Maurício. O doutor fez uma colocação muito importante, que são o represamento da atualização das tabelas, dos índices, não são aplicados os índices nas nossas valores que poderão influenciar o cálculo do imposto de renda, como que é o adicional do imposto de renda, que desde a década de 90 não se corrige. Há um medo de se perder a arrecadação, há um medo de fazer com que a economia cresça, na verdade, porque há um represamento do empresário. Ele segura o seu faturamento, ele segura a contratação de emprego, ele evita fugir daquela faixa que ele está, porque ele vai ser penalizado. É uma coisa absurda, porque nós temos que incentivar emprego, incentivar a economia, e o governo vai aumentar a sua arrecadação através da escala. Quanto mais pessoas estiver contribuindo, maior é a arrecadação. Então, analisando o projeto 108, nós vemos como justiça essa correção desses valores, e também, analisando o projeto 127, ali nós vimos que estão desarmando uma armadilha. Nós temos uma armadilha ali dentro que foi colocada em 2018, que é um sublimite de 3.600.000. No momento que o empresário sai da tabela de 3.600.001 real, ele já passa a ter o seu cálculo, principalmente o comercial, o industrial, ele passa a recolher o ISS e o ICMS em regime normal, ou seja, triplica a sua carga tributária. Então, o projeto de lei 127 está desarmando essa armadilha, está deixando com que o empresário ele vá até até os 8 milhões, ainda recolhendo o seu dentro do Simples Nacional. Não tem que fazer um cálculo separado, fazer SPED, obrigações acessórias, está dentro, mas ele entra no regime normal de tributação. Então, o empresário, o que ele faz? Ele para o faturamento dele. Ele diminui suas vendas para que não fuja do seu regime. Ou busca um
subterfúgio, como o doutor colocou, de abrir no nome da sogra uma empresa, abrir no nome do cunhado, fazer uma interposição de empresas para que ele não saia do limite. Então, nós temos que ver que é uma hipocrisia esse negócio de não corrigir a tabela. A tabela deveria ser corrigida, como está no projeto de lei, anualmente, porque a inflação e os preços puxam esses valores. E o governo, na ânsia de arrecadação, faz com que os valores não sejam corrigidos. E veja a incoerência. Muito bem, desde 2015, a tabela do imposto de renda na fonte não é corrigida. Muito bem, então, pessoas com 2,5 salários aí estão recolhendo imposto de renda. Muito bem, depois o governo, olha a ironia, o governo devolve esse dinheiro com Selic. Lá na frente, o governo tem que fazer caixa para poder devolver o dinheiro ainda corrigido. Por que não deixa esse dinheiro na economia, gerando, porque 2,5 salário não é renda, isso é sobrevivência, é alimento. Então, deixe que ele circule esse dinheiro na economia. Compra, consuma. Dentro do consumo, nós temos aí uma carga de 30%, 40%. A pinga tem 70% de imposto. Então, no momento que há o consumo, aumenta também a arrecadação. Não sei como é que eles não conseguem enxergar isso, né? Importante colocação, Maurício. Depois da contribuição do Gabriel, para complementar, eu queria passar um pouquinho aí sobre os pensamentos econômicos que levam a uma decisão e a outra, né? Acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Mas, por favor, complemente, Gabriel, trazendo aí também essas diferenças e talvez semelhanças dos PLP 108 e 127. Só lembrando, o 108, né, trata muito mais especificamente do microempreendedor individual e o PLP 127 trazendo as questões do Simples, desses novos limites do Simples também. É importante lembrar que o Simples, entre aspas, né, só acrescentando aí o que o Maurício falou de forma com bastante propriedade, ele tem um limite nacional, o Simples nacional, que vai até 4,8 milhões, e os sublimites estaduais, que vão até 3,6 milhões de reais hoje. Com o PLP número 127, na sua redação original, você tem um cálculo de sublimite que é bastante interessante. Você teria uma redação nova para o artigo 19 da Lei Complementar 123, que efetivamente deixa claro que é possível a adoção das faixas previstas nos anexos, e os estados cuja participação no Produto Interno Bruto seja até 1%, poderão optar pela aplicação do sublimite para efeito de recolhimento de ICMS da forma simples nacional nos respectivos territórios, para as empresas de receita bruta anual de até 1,8 milhões. É importante só complementar que os estados também poderão baixar o seu sublimite de acordo com a sua participação no Produto Interno Bruto brasileiro. Isso pode ser também uma faca de dois gumes. Estados com uma menor participação no Produto Interno Bruto poderão efetivamente ter um sublimite também menor do que efetivamente aquele que existe hoje. E aí a gente tem um problema, né? Você também tem uma insegurança jurídica quando você traz esse sublimite, é claro, mas efetivamente o PLP 127, creio eu, ele estaria um pouco mais distante da aprovação do que o próprio PLP número 108, porque ele é de maior interesse para o desenvolvimento econômico do país. E sem sombra de dúvidas, hoje, o desenvolvimento econômico tem que ser o foco de qualquer governo. Caso contrário, o Brasil ele afunda economicamente, e isso ninguém espera que aconteça. Bacana. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a gente, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, o relator da proposta lá, Darcy de Matos, sugeriu o encaminhamento do texto, conforme aprovado na comissão anterior, né, e pontuou o seguinte, abre aspas, quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios. São 13 milhões de MEIs no Brasil, 30% do PIB vem de pequenos negócios. Com esse projeto, nós vamos desengessar o Brasil. O projeto cria um gatilho para a correção anual. Isso a gente acabou já pontuando aqui, né, no nosso diálogo, e eu queria aproveitar essa fala do relator para a gente falar um pouquinho desses pensamentos econômicos que pontuam uma coisa e outra, né? O que se pensou economicamente no Brasil que faz com que, na visão de vocês, se atrase um projeto desse que deveria ter acontecido antes, né? Haja defasamentos na tributação, no imposto de renda, né? Que linhas econômicas são essas que provocam aí, digamos, esses descompassos na visão de vocês, começando, por favor, com o Maurício.
Na verdade, essa justificativa usada pelo relator é legítima. Nós precisamos destravar a economia do Brasil. O Brasil é um continente ainda, praticamente ainda, tudo por fazer. Então, nós temos que dar a oportunidade do empresário empreender, abrir a sua padaria, abrir o seu micronegócio, que ele vai gerar mais um emprego, vai dar oportunidade para a família também crescer junto com ele. Nós temos que fazer com que esse país aconteça. As travas tributárias fazem com que eu jogue o país na pobreza. Nós tiramos da economia o dinheiro, levamos para uma massa pública e mal empregada muitas vezes, desperdiçada muitas vezes, e o empresário, ele no micro negócio dele, ele controla melhor, ele tem o seu orçamento. Então, a aprovação desse projeto é de suma importância para o destravamento do Brasil. Eu vejo assim, pela experiência que nós temos aqui com as pequenas empresas e negócios que nós temos no nosso trabalho aqui do dia a dia. Gabriel. Olha, Aline, eu concordo com o Maurício. O Brasil é um país em que nós vivemos nos últimos anos alternância de poder, e toda alternância de poder ela acaba sendo salutar, até para que possamos tomar decisões e possamos chegar a conclusões. O governo que deixou Brasília no último 31 de dezembro se dizia um governo liberal, se dizia um governo em prol da economia privada, mas efetivamente criou benefícios sociais que são necessários para o desenvolvimento do Brasil. Por outro lado, o governo que assume, ou melhor, retoma a posição do governo federal, efetivamente se diz um governo de esquerda, que efetivamente, se levarmos em consideração um pensamento econômico, busca um Estado maior para que possa entregar o mínimo existencial. O Brasil é um país continental, como bem disse o Maurício. Por óbvio, todo país continental, a gestão ela é complexa, a gestão ela é difícil, mas não é por meio do Estado que o país vai se desenvolver. No momento em que nós pautamos o desenvolvimento econômico em políticas estatais, ao mesmo tempo nós estamos pautando no aumento da carga tributária. É como se nós abríssemos mão da nossa autonomia e entregássemos ao governo, que seria aquele capaz e inteligente, para fazer os investimentos necessários ao desenvolvimento econômico. Essa lógica econômica está equivocada num país empreendedor como o Brasil. A partir do momento em que você estimula que as pessoas criem empregos, que as pessoas gerem empregos. Aliás, esse é um ponto relevante. É importante o empresário deixar de ser visto como explorador, mas sim como aquele que gera empregos, que gera renda, que gera riqueza, que permite com que pessoas possam realizar os seus sonhos, com o seu emprego, com o seu salário, com a sua segurança econômica. A partir do momento em que você protege o empresário para que ele possa trabalhar de forma segura, certamente nós vamos ter um desenvolvimento econômico. Afinal de contas, o Estado não dá emprego para ninguém, só por meio de concurso público. É a iniciativa privada que pode salvar a população da pobreza. Portanto, eu vejo com muito bons olhos esse movimento para que o empreendedorismo seja valorizado no Brasil. Afinal de contas, o brasileiro ele é um empreendedor por excelência. O brasileiro ele investe por excelência no seu futuro, acredita e vai atrás. O MEI demonstra isso de forma muito clara. O MEI hoje representa uma boa fatia da nossa economia e o MEI é aquele cidadão que se viu diante de uma grande dificuldade e foi em frente e lutou e agora está gerando empregos, podendo, com esse PLP, gerar mais um emprego. Percebe-se que, efetivamente, a simplificação do sistema tributário é necessária e isso é feito com o Simples Nacional, isso é feito com o MEI, estimulando exatamente esse desenvolvimento econômico do Brasil. Gabriel, você pontua que o brasileiro é um empreendedor, né, por excelência, homens e mulheres brasileiras, né, e alia isso à criatividade, né? O Brasil é tido como um país muito criativo em diversas áreas e é necessário criatividade também para
o empreendimento, né? Não só os conhecimentos de gestão, e isso o Brasil realmente faz muito bem. Pena que alguns negócios acabam, né, digamos, como a gente diz no popular, morrendo na praia. Né? Vamos voltar um pouquinho para um detalhe do PLP 108. Só lembrando, a gente tratou aqui do PLP 108, a gente pincelou também o PLP 127, porque ele fala do Simples Nacional. Eu queria voltar a um ponto do PLP 108, que é sobre a quantidade de empregados autorizados para serem contratados. Né? Hoje, na lei, o MEI pode contratar uma pessoa. E o projeto traz aí, se aprovado, vai permitir que se contratem duas. Queria saber do Maurício. Maurício, em termos de contabilidade, como você vê essa alteração para o MEI? Porque acho que, em termos contábeis, né, vocês lidam diretamente com essas dificuldades de fechar a conta ali dos MEIs, né, no imposto de renda, nos cálculos contábeis. Então, queria ver a sua visão aí a respeito dessa alteração, logo depois a gente fala com o Gabriel. Ok. Na verdade é o seguinte, a limitação de um funcionário para o MEI, eu vejo também aí uma interferência do Estado, porque você limita o emprego. Que ele contrate 10, que contrate 15 funcionários, saia do MEI, vai para a microempresa, vai para a EPP, na verdade não deveria ter limite. Que ele pudesse contratar quantas pessoas fosse necessário. Então, novamente, o peso do Estado, inibindo aí, e precisa um projeto de lei para dar emprego, que é para contratar mais um. Veja que a coisa estranha, não é? Então, a oportunidade de gerar mais um emprego por lei seria interessante, mas era melhor que não tivesse essa trava, que deixasse que o MEI contratasse quantos funcionários fosse necessário. Porque somente ele contratando mais um, mais dois, ele é obrigado para a microempresa, ou seja, dá a oportunidade dele crescer, dele aumentar o seu faturamento, porque coloca mais um funcionário, produção traz mais receita, vai trazer mais oportunidade de gerar mais um emprego, e daqui a pouquinho ele está com o estabelecimento constituído e torna-se um empresário bem-sucedido. Então, dê oportunidade, cria rampa para a pessoa crescer, para ela subir. Não coloca obstáculos para que o empresário, o microempresário saia daquela situação. E o doutor também colocou a questão da social, em que o Brasil criou vários mecanismos para custeio social. Nós temos que tomar cuidado, alguém tem que pagar essa conta. E quem paga essa conta é o empresário, através da geração dos impostos. Então, se cria-se uma série de projetos sociais em que vai ser distribuído pelo governo, alguém vai ter que pagar essa conta. Essa conta pode não fechar, de repente, se eu inibo o investimento, se eu inibo o empreendedor, se eu crio um obstáculo para que haja geração de caixa para pagar esses benefícios sociais. Então, é muito perigoso. E muitas vezes o benefício social ele não tira a pessoa da miséria. Na verdade, ele afunda a pessoa na miséria. Ele não quer trabalhar, ele quer só depender do governo, ele espera todo mês chegar aquele dinheiro e ele não vai. É como nós estamos debatendo, o brasileiro é criativo, é empreendedor. Então, ele tendo uma oportunidade de fazer um negócio, ele vai fazer. Então, se ele está recebendo valores expressivos em termos de benefício, por que ele vai trabalhar? Então, nós temos que olhar esse lado também, que alguém tem que pagar a conta. E como que paga a conta? Dá oportunidade para o MEI ter 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Gabriel, você concorda aí que essa trava prejudica? Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que a trava ela é prejudicial, sim. Entretanto, tendo em vista a limitação de faturamento para enquadramento no MEI, é praticamente impossível que o MEI tenha muitos funcionários. Porque hoje nós estamos falando de uma realidade de R$81 mil de faturamento anual, o que dá aproximadamente R$7 mil por mês, talvez um pouco menos que isso. E a partir do momento em que você tem 2, 3 ou mais funcionários, provavelmente esses funcionários estariam recebendo um salário abaixo do salário mínimo. Então, na verdade, eu acho que com o aumento do faturamento para 141 mil, que é a proposta do PLP 108,
eu acredito que é possível, sim, você pensar num aumento de funcionários. Entretanto, você não tem como deixar de forma ilimitada, pelo menos dentro da figura do MEI, porque efetivamente você tem uma tendência de um subemprego, que não é também a lógica do sistema MEI. Uhum. Né? Assim como dentro do próprio regime do Simples Nacional, né? O faturamento da empresa está limitado a 360 mil para microempresa, 4,8 milhões para empresa de pequeno porte. Também não há limitação de contratação de funcionários, em compensação, há uma limitação de folha de pagamento. Se a folha de pagamento for de acordo com o faturamento, por óbvio, essa empresa não pode estar no Simples Nacional, ela não pode ser enquadrada como microempresa de pequeno porte, porque ela tem que ter outras despesas, tem que fazer frente a outras despesas. Eu concordo que é necessário que haja um reforço do MEI, que haja um reforço do Simples Nacional, que haja uma atualização dos valores. Diga-se de passagem, esses regimes, MEI e Simples Nacional, eles só existem no Brasil, só no nosso jabuticaba, o mundo inteiro. Em nenhum país do mundo nós temos isso, só no Brasil. Ou seja, o único país do mundo onde o sistema é tão complexo a ponto de a gente precisar fazer um MEI para salvar as empresas. Precisar fazer um Simples para salvar as empresas. Percebe-se que, no final das contas, o adaptado, bem feito, acaba virando permanente, que é o caso do Simples Nacional, que hoje a gente discute sua ampliação e não uma simplificação do sistema para que ele deixe de existir. Mas, no tocante aos funcionários, eu acho sim uma medida positiva, você vai, sem sombra de dúvida, gerar mais empregos, mas não há como um MEI contratar muitos funcionários em razão da limitação de faturamento. Caso contrário, ele poderá ser excluído do regime, e isso pode gerar impactos muito negativos. Olha, Gabriel, Maurício, infelizmente a gente chegou ao final do programa, né? Okay. Tinha outras perguntas, acho que a gente poderia continuar aqui, inclusive pontuando alguns detalhes, né? O assunto é vasto, mas acho que a gente também cumpriu o papel aqui de trazer algumas informações importantes sobre essa proposta. Queria que vocês se despedissem dos nossos telespectadores, começando aqui pelo Maurício, por favor. Novamente agradeço a oportunidade. Esse debate tem que ser levado à sociedade, porque muitas vezes fica nos anais da Câmara e do Senado e nas entidades representativas dos empresários. E se a sociedade compreender o que está sendo debatido, haverá uma pressão para que isso seja tornado, digamos assim, aprovado na Câmara e aprovado no Senado, né? Então, muito obrigado novamente, prazer conhecer o Dr. Gabriel. E estamos também sempre à disposição quando for necessário, tá? Gabriel. Maurício, foi um prazer enorme conversar contigo, Aline. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza que o debate político ele é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Quando a gente visita o site da Câmara, o site do Senado, em que nós vemos que as propostas, os projetos que estão pendentes de julgamento, estão sujeitos à consulta pública, essa consulta pública ela é pouquíssimo visitada pelo povo brasileiro. É necessário que o povo brasileiro participe, e esses debates são fundamentais para estimular a participação popular, como bem disse o Maurício. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e, como disse o Maurício, sempre à disposição para tentarmos desenvolver esse debate político e desenvolvimento econômico do país. Nós, enquanto TV Pública, agradecemos a participação de vocês. Até uma próxima. Tenham um bom dia. Bom, e obrigado a você também. A gente chegou ao fim de mais um Congresso em Pauta. Lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Face e no Instagram, é o @TVAlese 5.2. No Twitter, @TVAlese. Para acessar o nosso canal do YouTube, é só posicionar a câmera do celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo, no canto inferior da tela. O programa Congresso em Pauta volta amanhã falando de um projeto que visa a construção de casas para famílias ribeirinhas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Obrigada pela companhia. Até lá!